Som, som. Quantos estiveram aqui na última aula? Aí tem bastante gente. Obrigado. Obrigado, querido. Então a gente falou sobre a conversão de Saulo, né? Ou de Paulo. Algumas informações da última aula. A Bíblia vai nos falar sobre a conversão de Saulo no capítulo 9, no capítulo 22 e também no capítulo 26. Então, esses 3 capítulos, a Bíblia nos fala sobre a conversão do apóstolo Paulo, uma vez que a Bíblia diz que ele estava indo em direção à cidade de Damasco para matar, ou melhor, para trazer presos alguns irmãos, né? Alguns cristãos, para estes serem presos na cidade de Jerusalém. E a Bíblia diz que quando ele estava chegando em Damasco, o Senhor Jesus Cristo apareceu para Saulo e disse em hebraico, né, para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ali a Bíblia diz que Saulo caiu, vendo aquela grande luz, ouvindo a voz, vendo o Senhor. E a Bíblia diz que ele pergunta: mas como que eu estou lhe perseguindo? Aí Jesus disse que estava perseguindo a igreja persegue Cristo. Aí Jesus disse para Saulo: dura coisas é recalcitrar contra os meus aguilhões. Acho que todo mundo aqui sabe o que era o aguilhão, né? Todo mundo lembra o que era o aguilhão? Era uma ferramenta pontuda usada para domar uma fera, um animal que era usado para arar a terra, né? Então, logo após a conversão de Saulo, Saulo foi para a cidade de Damasco, onde a Bíblia diz que Deus mandou um homem por nome de Ananias, um judeu piedoso, cristão, ir orar por Saulo. E a Bíblia diz que este foi até uma rua chamada Direita, e eu enfatizei também na última aula o que era a rua chamada Direita, né? Que era a rua principal da cidade, onde ficavam os comerciantes, os feirantes, né? E ali Ananias foi até encontrar a casa de um irmão também chamado de Judas, a qual aonde Saulo estava. Ananias ora por ele é cheio do Espírito Santo, no caso de Saulo, né, foi cheio do Espírito Santo. E dali a Bíblia diz que ao invés dele voltar para Jerusalém, ele vai para a Arábia, né, ou para o deserto da Arábia, onde ele vai ficar ali aproximadamente uns 3 anos. Depois ele volta para Damasco. De Damasco ele vai para Jerusalém, fica 15 dias em Jerusalém, conforme ele escreveu em Gálatas. E de Jerusalém a Bíblia diz que os discípulos o levam até o porto de Cesareia e ele volta para Tarso e fica ali por um período de 7, 8 anos na região da Cilícia, onde a Bíblia diz em Gálatas 1 que ele implantou igrejas naquela região. Então, passando-se já 10 anos, 10, 11 anos da conversão de Saulo, agora a Bíblia vai nos dar informação lá no capítulo 11, só recapitulando para nós adentrarmos aqui na primeira viagem missionária. Capítulo 11, versículo 19, diz assim: ó, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, aquilo que aconteceu lá atrás, como nós estudamos nas aulas anteriores, sobre o apedrejamento, o martírio de Estevão, que aconteceu em Jerusalém, os cristãos se dispersaram, com exceção dos apóstolos. E a Bíblia diz que esses cristãos, eles foram para lugares próximo da cidade de Jerusalém, região da Judéia, Samaria, mas também eles foram para regiões longínquas, como nós acabamos de ler aqui no verso 19, a ponto deles chegarem na capital da Síria, que era a cidade de Antioquia. Então veja, meus amados irmãos, que agora
O ponto central, a partir do capítulo de número 11 a seguir, a base missionária não será mais Jerusalém. Agora a base missionária será a cidade de Antioquia. Uma vez que esses cristãos que saíram de Jerusalém e foram para Fenícia, depois para Chipre e depois para Antioquia, lá no verso 19, o texto diz lá, se você puder abrir aí e deixar sua Bíblia aberta, no capítulo 11 e 19, na parte B do verso, diz que esses que saíram de Jerusalém, eles foram anunciando o evangelho, ou a palavra do Senhor, somente aos judeus. Então aqui a gente já compreende que estes ainda não tinham uma visão aberta de que o evangelho também era para os gentios, para aqueles que não faziam parte da linhagem de Abraão, né? Mas no verso 20, o que vai acontecer? Estes a qual pregaram o evangelho na região da Fenícia e também em Chipre, a Bíblia vai nos dizer que quando eles chegaram nessa região, ali também já tinha alguns cristãos, né? E foram esses cristãos da região de Cirene e também de Chipre que tiveram a ousadia de pregar o evangelho para os gregos, ou seja, aqueles que não eram judeus. Então o que vai acontecer? Simplesmente para que os irmãos possam compreender aqui, antes de adentrarmos na primeira viagem missionária de Paulo. O que vai acontecer? Haverá de ter um grande avivamento na cidade de Antioquia, né? A ponto da Bíblia nos dizer no verso 22, melhor, no verso 21, que a mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então, muitas vidas na cidade de Antioquia, muitas pessoas começaram a se converter ao cristianismo, ou se tornaram cristãos, né? Verso 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, enviaram Barnabé até Antioquia. Então aqui a gente percebe que já tem uma igreja, uma comunidade cristã em Antioquia, e agora os apóstolos, o colégio apostólico que estava em Jerusalém, vai mandar uma das autoridades espirituais, que no caso aqui era Barnabé, para a cidade de Antioquia. Verso 23, o texto diz que quando Barnabé chegou na cidade, a Bíblia diz que quando ele chegou, ele viu a graça de Deus se manifestando, né, em prol daqueles que não eram judeus, a ponto de Barnabé se alegrar e exortar a todos que estavam ali. Já no versículo de número 25, a Bíblia vai dizer que Barnabé ele vai até Tarso, a cidade de Tarso, né, aonde Paulo era oriundo dela, para buscar Saulo. Eu pensei que tinha... Não, tranquilo. Para buscar Saulo, para este ir com ele para a cidade de Antioquia. Então, quando chega no capítulo de número 13, capítulo 13, versículo de número 1, aqui a Bíblia agora já vai nos dizer sobre esta igreja que está pautada na palavra e na doutrina pelos apóstolos, ou melhor, pelos profetas e também pelos doutores. Então, o que vai acontecer? Paulo e Saulo foi para Antioquia. Quando eles foram para Antioquia, pregaram um ano em Antioquia, a ponto dos cristãos serem parecidos, serem chamados de cristãos. Foi a primeira vez que a Bíblia diz que eles foram chamados de cristãos. E houve uma situação em que a Bíblia diz que alguns profetas de Jerusalém começou a ir também para Antioquia para estar ali com os irmãos, com a comunidade cristã em Antioquia. E dentre esses profetas, antes de nós adentrarmos aqui no capítulo 13, volte lá de novo para o capítulo 11, versículo 28. Se alguém puder ler o verso 28 aí. Dentre estes profetas, vai aparecer um profeta por nome de Ágabo. Se alguém puder ler o verso 28 do capítulo 11. Um deles, chamado Ágabo de Salém para Antioquia, um deles, chamado Ágabo, se levantou-se e pelo poder do Espírito Santo anunciou: haverá uma grande falta de alimento no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era imperador romano. 28?
O 29 também, por gentileza, Então querido. os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia e cada um deu de acordo com o que tinha. Verso 30 também. E mandaram o dinheiro por meio de Barnabé e Saulo para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. Tá. Então, o que aconteceu aqui? Nesse período em que foram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, entre esses profetas existia esse profeta por nome de Ágabo, a qual ele profetizou o que haveria de acontecer num futuro bem próximo, um período de muita fome na terra. E essa fome realmente aconteceu, conforme diz Joséfo, aconteceu entre o ano 41 até o ano 54, demorou. Foi uma fome tão terrível que muitos judeus morreram nessa época. E foi uma fome que durou 13 anos e atingiu toda a região da Palestina, da Judéia, enfim, a região ali onde os judeus predominavam, né? Então, a Bíblia diz que nesse período de fome, o que aconteceu? Barnabé e Saulo, eles vão voltar para Jerusalém, agora eles vão levar uma grande quantia para ajudar os cristãos que estavam em Jerusalém. Isso se torna interessante, irmãos, porque lá em Atos capítulo 3 ou capítulo 2 e também no capítulo 4, a Bíblia diz que num período de prosperidade da igreja em Jerusalém, as pessoas vendiam suas propriedades para que ninguém passasse necessidade e todos viviam sem passar necessidades, né? Mas agora a situação aqui está precária. Tem muitos judeus que estão morrendo em Jerusalém de fome, estão morrendo de fome. E a fome a gente sabe muito bem que ela é terrível. É incrível, né? Num país como o nosso, país brasileiro, onde tem tudo, que consegue mandar comida pelo menos para 1/4 de toda a população mundial, num país como o Brasil ainda existem pessoas que morrem de fome. Mas enfim, a Bíblia vai nos dar informação, meus amados irmãos, dizendo que Barnabé e Saulo vão voltar para Jerusalém para levar agora dinheiro para suprir as necessidades dos irmãos e também tudo aquilo que eles estavam precisando. E algumas situações acontecem que é realmente para unir a igreja, porque veja que agora quem é que está ajudando a igreja de Jerusalém? Quem é que está ajudando? Os gentios. São os gentios. Aqueles a quem outrora eles os chamavam de pagãos, de cães. Então, isso daqui simplesmente é algo que está acontecendo e sendo permissão do próprio Deus. Lá no capítulo 12, versículo de número 25, o que vai acontecer? Depois que Barnabé e Saulo foram para Jerusalém levar o dinheiro, enfim, algo para suprir as necessidades dos irmãos em Jerusalém, na região da Judéia, verso 25 do capítulo 12, o que vai acontecer? Se alguém puder ler. 12, capítulo 12, 25. Barnabé e Saulo terminaram o seu trabalho e voltaram de Jerusalém, trazendo João Marcos consigo. Então, eles foram, levaram, fizeram o serviço que eles tinham que fazer, né? E retornaram, e nesse retorno, eles agora trazem consigo um jovem por nome de João Marcos. Aí agora, no capítulo 13, aqui agora a Bíblia já vai nos dar informação sobre este retorno do apóstolo Paulo e também de Barnabé. Na igreja, vou ler o verso 1 aqui mais uma vez. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e mestres ou doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. A cidade de Antioquia, aqui só simplesmente aqui para a gente entender qual era a importância da cidade de Antioquia na época. A cidade de Antioquia, para vocês terem ideia, era a terceira maior cidade do Império Romano. A maior cidade que existia na época era Roma, depois vinha Alexandria, que ficava na África, e por terceiro, a cidade de Antioquia.
A cidade de Antioquia, ela tinha, na época, 500.000 de habitantes. Então você poderia me perguntar, mas pregador, hoje uma cidade de 500.000 de habitantes é uma cidade interiorana de São Paulo. Acho que Londrina tem mais do que isso, né? Oi? 600.000, entende? E naquela época era considerado como uma grande metrópole, né? Que era a cidade de Antioquia. Algumas curiosidades com relação à cidade de Antioquia. A cidade de Antioquia era uma das cidades mais ricas que existia no Império. Para vocês terem ideia, era uma cidade portuária. Dentro da cidade de Antioquia tinha uma rua muito famosa, a qual ela tinha de extensão 7 quilômetros, e era a única cidade, na época, que era iluminada no período noturno. Então, só para vocês terem ideia de como essa cidade era muito influente. Uma vez que ela era chamada de a Rainha do Oriente, a Cidade Dourada, por causa dessa rua principal, a qual a história vai dizer que ela era uma rua muito bela. É parecido com a rua aqui, que a gente tem aqui em Curitiba. Como é que é? A 15 ali, né? Então, que é feito de paralelepípedo, né? Essa rua aqui, principal da cidade de Antioquia, de 7 quilômetros de extensão, ela era também feita de mármore, algo belo e extraordinário da época. E era uma cidade iluminada à noite. E isso despontava dentre as demais cidades. Era uma cidade que prestava culto a uma divindade por nome de Dáfne. Dáfne. Interessante que muitos nomes hoje são nomes de deuses da mitologia grega, romana, né? Lara, Laura, enfim. Esta cidade era uma cidade extremamente promíscua. Para vocês terem ideia, ela era muito parecida com a cidade de Corinto. Então era uma cidade que se envolvia muito com a promiscuidade, né? Por causa da prática do culto. A maioria dos cultos da época, a essas divindades gregas, existia a prostituição envolvida, inserida no meio dela, né? Então era uma cidade grande, de 500.000 de habitantes, uma cidade portuária, como eu disse para os irmãos, e foi nesse lugar aonde aonde esteve a base missionária do apóstolo Paulo. Então, como eu disse no capítulo anterior, que ali era uma igreja onde tinha pessoas de várias nacionalidades, de Chipre, da cidade de Cirene, de Jerusalém, enfim, de várias localizações da região do Oriente. E a gente vai perceber aqui no capítulo de número 13, versículo 1, que era uma cidade provida de duas coisas essenciais numa igreja. Primeiro, a Bíblia diz que na igreja que estava em Antioquia existiam profetas e também mestres. Profetas e também mestres. Que são coisas, são dois ministérios necessários dentro da igreja. Profetas, vamos ler lá Efésios capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Efésios, capítulo 2. Se alguém achar aí. Não é esse texto que eu queria ler. Vamos ler então lá em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, verso 29 até o 32. 14, verso 29 até o 32. Depois a gente vai voltar a ler lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Eu acabei anotando aqui o texto. Se alguém puder ler, já vai lendo já para a gente.
Obrigado, querido. Agora lê para mim lá, Efésios 4:11, querido. Ele próprio deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Obrigado. Então, qual é o papel de um profeta? É aquele que proclama. Nem todo profeta revela o futuro. Porque às vezes a gente tem ideia de que profeta é só aquele que revela aquilo que ninguém sabe. Não deixa de ser profeta. A gente acabou de citar aqui com relação a Ágabo, né? Que profetizou o que haveria de acontecer. Mas o profeta mesmo, o ministério profético, está falando daquele que proclama o evangelho. Aquele que faz o papel de proclamar o que realmente a palavra do Senhor nos diz, né? E a Bíblia diz que além de ter profetas, a Bíblia também diz que existiam doutores ou mestres, né? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Porque necessariamente, irmãos, isso aqui é muito interessante a gente entender. Às vezes a gente tem aquela ideia que profeta é só o que profetiza o que ninguém sabe, ou que profetiza o futuro. O profeta Jeremias era um profeta deuteronomista. Ele profetizava olhando para a lei. Ele dizia, pelo que está escrito aqui, vai acontecer isso, isso, isso com vocês. Então, a profecia dele é tudo pautado na palavra, na própria palavra, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com relação a esse negócio de profecia, né? Porque nem toda profecia significa que vem de Deus, né? Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que julgar a profecia. E não... Mas a gente conhece se o cara é profeta pela profecia. 2 Timóteo 2:2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os... Então, quem são os doutores ali da igreja, os mestres? Eram aqueles que fundamentavam a igreja na palavra, na doutrina. Porque não adianta a gente só evangelizar se as pessoas virem e não for pautada, firmada na palavra. Por isso que, muito mais do que a gente fazer membros, a gente tem que fazer discípulos, porque discípulos fazem discípulos, né? Hoje a gente está vivendo uma época de simpatizantes da fé, né? Já perceberam? A pessoa está 5, 10, 15 anos na igreja, daí não quer ser membro não, não quer ser discípulo, não, só me simpatizo só. Absurdo. Então, a Bíblia vai nos dizer lá no capítulo de número 13, irmãos, quais eram esses profetas e doutores. Primeiro, o primeiro da lista, Barnabé, né? Como todos nós sabemos, já falamos muito sobre eles nas últimas aulas. Simeão, chamado Níger. É interessante que esse Simeão, chamado Níger, a palavra Níger ali é negro, né? Negro. Simeão, o negro. A qual alguns comentaristas, como William Barclay, vai dizer que este daqui poderia ser o mesmo Simão, o sirineu, que carregou a cruz. Se realmente é maravilhoso saber que este se converteu ao evangelho, né? Então, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu, o terceiro da listagem, Manaém, que fora criado com Herodes aqui, né? O Herodes, o Antipas, né? E por último, Saulo. Lá no versículo de número 2, a Bíblia diz assim: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo. Então veja,
aqui a gente já consegue perceber que a lista em que Lucas colocou aqui, colocando Saulo como último, está tratando com relação à importância, né? Bem, na verdade, Deus não faz acepção das pessoas, mas está falando da relevância que cada um deles tinham na concepção de Lucas aqui. Quem era o mais importante, o mais influente era Barnabé, né? Depois vinha Simeão, chamado Níger, depois Lúcio Cirineu, depois Manaém e, por último, Saulo. Mas na hora da escolha do Espírito Santo, ao invés dele escolher Barnabé e depois escolher o segundo da lista, que no caso haveria de ser Simeão, chamado Níger, o Espírito Santo vai lá no final da lista e escolhe o último, que no caso é Saulo. Então, escolhe Barnabé e Saulo para dar o pontapé inicial para evangelizar na região da Galácia. Se você puder, mano, não sei se ele está aí, colocar o mapa ali. Se você puder, maninho, pedir para ele colocar lá o mapa, por gentileza. Então agora Barnabé e Saulo, já deu certo, querido. Então Barnabé e Saulo, eles vão implantar igrejas na região, especificamente da Grande Galácia, né? Então, como está aqui no mapa, de uma maneira bem fácil, simples da gente entender, de onde que Paulo saiu? Paulo vai sair daqui, ó, de Antioquia, né? Vai sair de Antioquia. E de Antioquia ele vai para a região de Chipre. Chipre aqui é uma ilha, né? A qual a capital dela é Pafos. E essa daqui é uma das cidades, Salamina. E ele vai evangelizar aqui essa região. Daqui ele vai para a região da Grande Galácia, né? Vai pregar na região de Listra. Vai lá para Antioquia. E é bom vocês anotarem aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que vai aparecer outra Antioquia, mas a de lá é Antioquia da Psídia. Essa daqui é a Antioquia da Síria, Antioquia da Psídia. Então ele sai daqui, vai para a região de Listra Antioquia, vai para Perge e depois ele volta para... Ou melhor, ele vai para lá, para a região de Icônio, depois ele volta para cá em sentido a Perge, para depois voltar em Antioquia, né? Mas eu vou explicando para os irmãos no decorrer aí da aula, né? Então, lá no capítulo 13, versículo 4, olha o que o texto vai dizer. É a primeira parada da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e de Saulo, ou Paulo, ou Saulo e Barnabé, né? E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então foi o primeiro lugar onde eles evangelizaram. Quem é o que encabeça aí essa comitiva missionária? É Barnabé. Então nessa comitiva missionária estava Barnabé, Saulo, e eles levaram também um jovem por nome de João Marcos. Então a Bíblia diz que foi o primeiro lugar a qual eles evangelizaram, que foi a ilha de Chipre. Por que Barnabé foi especificamente para a ilha de Chipre? Vamos retornar um pouquinho, vamos ler lá no capítulo 4 do livro de Atos. Volta aí a sua Bíblia, por gentileza. Capítulo 4, versículo 36, se alguém puder ler aí. Então, Chipre aqui era o lugar onde Barnabé nasceu. Então, esse foi o primeiro lugar onde ele foi. Ele foi para a sua ilha, para o lugar... É bem provável que ali ele ainda tinha parentes ali, né? Então, ele prega o evangelho nessa região. Verso 5 do capítulo de número 13. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Esse João aqui é o João Marcos, irmãos, a qual nós o conhecemos como Marcos. Tem o Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu Marcos. Então, foi este que escreveu, né? E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu falso profeta, chamado Bar Jesus,
o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, este, chamado a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscavam a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Então, aqui a gente já consegue perceber que a primeira oposição na primeira viagem missionária haverá de vir por intermédio de um mágico, a qual a Bíblia diz que ele era chamado de Bar Jesus. A palavra Bar significa filho, né? Jesus significa Josué. Então, ele é chamado de filho de Josué. E o que me chama a atenção aqui é que este mago, ou este mágico, a Bíblia vai dizer que ele era um judeu. Isso se torna interessante. Por quê? Porque normalmente os judeus eles não aceitavam esse tipo de prática de magia, enfim. E isso se torna interessante pelo fato dele ser um judeu e ao mesmo tempo ser mágico. O que aconteceu aqui? O procônsul aqui era o governante da região de Chipre. Era um dos governantes, né? E este, normalmente, sempre tinha pessoas como magos, e especificamente este, a qual a Bíblia lhe chama de Bar Jesus. Os procônsuls ou os governantes, eles sempre tinham esses homens para consultar. Como também acontecia na época do reinado de Nabucodonosor, que tinha os seus magos também. Posteriormente, Ciro tinha os seus magos, a qual consultava. Os faraós também da época, vocês vão lembrar isso lá do livro do Êxodo, que a Bíblia diz que em qualquer situação que necessitava de uma consulta espiritual, o faraó chamava os seus magos. Esse procônsul aqui também, que era um romano, ele tinha os seus magos, dentre eles, ele tinha um mago que era judeu, a qual a Bíblia lhe chama de Bar Jesus. É bem provável que ele se simpatizava, né, com o judaísmo. É por isso que ele também vai se simpatizar com Barnabé e Saulo, uma vez que eles eram judeus. E esse Bar Jesus aqui, esse mágico, ele estava atrapalhando o decorrer da pregação de Paulo, e ele estava dificultando para que este procônsul, esse governante, fosse salvo. E é por isso que a Bíblia diz que Paulo expulsou ou expôs que ele estava endemoniado, e a Bíblia diz que este ficou cego por um tempo, e o governante foi salvo. É interessante, o lugar é tão longínquo da cidade de Jerusalém, mas aonde se planta o trigo, Satanás também vai plantando o joio. Qualquer lugar que a gente for, vai ter trigo e vai ter o joio, né? Então, não tem como escapar. Em qualquer igreja vai ter trigo e joio, ou em qualquer lugar no mundo, né, vai ter isso. Então, a Bíblia vai nos dar informação no capítulo de número 13, versículo 4 até o 12, com relação à salvação deste procônsul, a qual a Bíblia diz que o nome dele também era Sérgio Paulo. A gente já explicou com relação ao versículo 9 na última aula, uma vez que o texto diz: todavia Saulo, que também se chama Paulo. Qual que é a diferença de Saulo para Paulo? Lembra ou não lembra? Saulo é um nome hebreu. Isso mesmo. Então, por que agora, ao invés de Saulo ser chamado de Saulo, por que agora ele é chamado de Paulo? Porque o nome Paulo é um nome romano, é mais acessível, é mais viável, uma vez que agora Paulo está pregando para os gentios, se torna mais viável ele ser chamado de Paulo do que ao invés de
ao invés de Saulo, né? Uma vez que Saulo é um nome hebreu e agora Paulo se torna apóstolo dos gentios, né? Então é melhor ele ser apresentado como Paulo. Uma vez que a própria Bíblia diz aqui no capítulo 13 que o governante aqui, o nome dele era Sérgio Paulo. Está aí, ó. Que também era um romano. Eu não sei em qual dialeto Paulo pregou, é bem provável que Paulo pregou ou no grego ou no latim, né? Como eu disse para os irmãos na última aula, os demais apóstolos não falavam o grego fluente como Paulo, não falavam o latim como Paulo. Então, necessitava realmente ser Paulo para pregar o evangelho para os gentios, para os demais povos, né? Então, depois da conversão desse governante, verso 13, irmãos, olha o que vai acontecer. Então, ele vai sair, Barnabé e Saulo vai sair da ilha de Chipre, e agora ele vai para Panfilha, né? Ele vai para Panfilha, que é na região lá perto de Creta, lá em cima, lá, né? Então, ele vai para Panfilha, verso 13, por gentileza. Se alguém puder ler aí. 13:13. Então, o que vai acontecer na região da Panfilha? Paulo e seus companheiros navegaram na cidade de Pafos até Perge, uma cidade da província da Panfilha. Porém, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Irmãos, o que vai acontecer aqui nessa cidade por nome de Panfilha? Ou Perge da Panfilha? Como está lá em cima, lá? Perge da Panfilha. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos. Então, Paulo saiu daqui, né? Foi para Salamina, pregou aqui na região de Chipre. Aí ele vai para Perge ali, que é para uma região mais grande. A região da Galácia é a região que pega ali a França, aquela região ali. Então, o que vai acontecer aqui no capítulo 13? Quando Barnabé e Saulo saiu lá de Antioquia, eles levaram consigo um jovem, a qual o seu nome era Marcos, ou João Marcos. Quando chega na região da Panfilha, olha, eles não viajou, João Marcos não viajou muito com eles. Foi para a ilha de Chipre, né? Pregou em algumas cidades ali. E quando chega na Panfilha, o que ele faz? Verso 13. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas por que ele abandonou Paulo e Barnabé? Por quê? Há algumas hipóteses aqui. Primeiro, qual é a primeira hipótese que pode ser que tenha acontecido? A primeira delas é que, pelo fato dele viver muito tempo em Jerusalém, João Marcos, ele lá em Atos 12. Oi? Piazinho de Fred, essa é boa. Mais ou menos. Então, o João Marcos, ele vinha de uma família abastada, né? Em todos os registros da Bíblia, a gente percebe que ele ainda não tinha saído de Jerusalém. A primeira vez que saiu foi quando Barnabé, o seu primo ou tio, daqui a pouco a gente vai ler Colossenses lá, traz ele para Antioquia. Então, a primeira hipótese é que pode ser que ele sentiu saudade da cidade de Jerusalém. Sabe aquela pessoa que é acostumada a ficar num lugar? Nasceu ali, cresceu ali. Quando fica uns dias fora daquele lugar, parece que arrancou a vida dele. Então, essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese pode ser que foi por causa da questão da liderança. Porque quando aconteceu em Atos 13 a chamada desses dois missionários para implantar igrejas na região ali da Galácia, enfim, na ilha de Chipre, veja que o Espírito Santo chamou primeiro Barnabé. Então dá-se a entender que Barnabé era o líder, o tutor, né? E depois vinha Saulo e por último vinha João Marcos. Mas conforme eles foram caminhando no decorrer da primeira viagem missionária, a liderança ou a autoridade apostólica na vida de Paulo sobressaiu-se. No entanto, que quando a gente lê
lá no capítulo de número 13, vamos ler ali por gentileza, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 7, se alguém puder ler aí. Ele era amigo de Sérgio Paulo, o governador da ilha, que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo. Barnabé e quem? Então quem está na frente aí? Barnabé. Agora já leu o verso de número 13, do mesmo capítulo 13. Paulo e seus companheiros navegaram da cidade de Pafos. Então veja que agora é Paulo e os seus companheiros, não cita mais Barnabé. Então veja que a autoridade apostólica já se sobressaiu, né? Vamos ler outro texto também. Capítulo 13, versículo de número 43. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé, que E- falavam com eles e animavam todos para que continuassem firmes na graça de Deus. Verso 46, por gentileza, querido. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda. Eles disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês, que são judeus, mas como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus. Obrigado. Então veja que quando começa ali a viagem missionária, é Barnabé e Paulo. Aí vai passando o tempo, vai se tornando Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. Então, a maioria dos comentaristas crê que aqui está uma das hipóteses em que João Marcos voltou para Jerusalém. Hã? Seria o mais provável porque o Barnabé era tio dele. Então daí ele vê o afeto, né? E foi Barnabé que o trouxe, né? Então, essa era uma das hipóteses também. A Bíblia não diz, mas a gente consegue entender o porquê, né? E a terceira hipótese, que é de suma importância a gente entender isso, né? A terceira hipótese também pode ser que isso aconteceu, também pode ser por causa do perigo. Porque lá na frente Paulo foi apedrejado. E a gente sabe muito bem, irmãos, que somente uma pessoa cheia do Espírito Santo e madura espiritual é que não teme a própria morte. Então ele percebeu que quanto mais ele se afastava de Jerusalém, mais o negócio estava arrochando para eles, né? Ele falou: quer saber de uma coisa? É melhor eu voltar embora antes que eu morra com eles aqui. Entende? Então ele não estava pronto para isso, né? E depois a história vai dizer que ele morreu mesmo martirizado, né? João Marcos diz que ele foi martirizado nos degraus da biblioteca de Alexandria, né? Diz que o apedrejaram até a morte. Como ele demorou para morrer, pegaram porretes até estourar o seu crânio. Ali ele já estava pronto já para ser morto por amor ao evangelho. Então, na região da Panfilha, irmãos, houve esse abandono, né? Vamos ler lá Atos capítulo 15, versículo 36. Atos 15, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Lê até o 39, querido, por gentileza. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aqueles que desde a Panfilha se tinham apartado deles, e não acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então é interessante vocês anotarem aí no capítulo 13, versículo 13, Atos 15, do 36 até o 39, para vocês entenderem o que aconteceu logo após isso. O que aconteceu? Barnabé voltou para Jerusalém, depois começa a segunda viagem missionária. Barnabé e Paulo decidem agora
continuar as suas viagens missionárias. E Barnabé diz assim para Paulo: ô Paulo, vamos levar o meu sobrinho de novo para estar conosco, que no caso era João Marcos. Aí Paulo falou: não, ele nos abandonou, não vou levar não. Aí Barnabé insistiu, aí houve uma contenda entre eles ali, entre Barnabé e Paulo. Então daí Barnabé foi para o canto dele, foi para a região de Chipre pregar o evangelho, não se desviou, né? É bom a gente salientar, entender que a questão aqui era só de diretrizes, né? E Paulo agora vai assumir, ou melhor, Paulo vai trazer consigo um menino por nome de Timóteo no lugar de João Marcos. Vamos ler outro texto agora para a gente compreender, que está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Segunda Timóteo 4:11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Então veja que agora na segunda viagem, na segunda prisão de Paulo em Roma, Paulo escreve para Timóteo dizendo assim, ó: só Lucas está comigo. Quando tu vir, Timóteo, não deixa de trazer Marcos, que é o mesmo Marcos aqui, porque me é útil para o ministério. Mas por que lá atrás Paulo não quis que Marcos fosse com ele? Sabe por quê? Porque ainda o menino não estava preparado, ele ia atrapalhar, entende? Então a gente entende aqui que Paulo, ele não pensava especificamente em si mesmo, mas sempre pensava no benefício da obra. Se o menino não estava preparado para tal, não deveria estar com Paulo naquele exato momento, né? Amém? Alguma pergunta, irmãos? Alguma pergunta ou não? Sim ou não? Tá dando para entender? Então vamos continuar. Já estou concluindo já. Depois disso, Paulo e Barnabé continuará sua viagem missionária. E para onde que ele vai? Da Panfilha, como eu disse para os irmãos, que é a região da Panfilha, agora ele vai para Antioquia da Psídia, que é lá em cima, lá, como eu falei para os irmãos, Antioquia da Psídia, que fica na região da Galácia, né? Que é lá em cima, lá, Antioquia da Psídia. Existia mais de 10 Antioquias naquela época, por isso que tinha que identificar, né? Antioquia da Síria, Antioquia da Psídia. Capítulo de número 13, versículo 14. A Bíblia diz que Paulo vai chegar na cidade de Antioquia da Psídia. E olha o que Paulo faz aqui, irmãos. A Bíblia diz que era um dia de sábado, ele vai entrar na sinagoga como de costume, né? Pelo fato também dele ser um judeu. Então veja que Paulo sempre, quando ele tinha oportunidade de chegar numa cidade, se nessa cidade tivesse uma sinagoga, Paulo sempre ia para a sinagoga pregar. Para os judeus e, consequentemente, lá também tinham gentios, né? Então, Paulo aqui vai fazer uma pregação para os judeus, né? A pregação dele vai até o versículo 41. Daí, se alguém puder ler o versículo 42, que eu não vou falar aqui sobre o conteúdo da pregação, senão... Pode falar. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da reunião, as pessoas pediram com insistência que eles voltassem no sábado seguinte, a fim de falarem sobre o mesmo assunto. Leu o 43 também. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé, que falavam com eles e animavam todos para que continuassem firmes na graça de Deus. O 44, por gentileza. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Olha que interessante esse verso 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade ao ouvir o quê? A palavra de Deus. O que aconteceu? Paulo entrou na sinagoga na cidade de Antioquia da Psídia. Como judeu, ele pede a oportunidade para pregar, né? E ele traz é a primeira mensagem
catalogada, registrada biblicamente falando de Paulo. Ele prega, o chefe da sinagoga e também os judeus pedem para ele pregar no próximo sábado, e quando chega no próximo sábado, quase toda a cidade vai para a sinagoga para ouvir Paulo pregar a palavra de Deus. Isso aqui é um avivamento genuíno, irmãos. Hoje em dia se faz de tudo para o povo vir para a igreja, mas o verdadeiro avivamento genuíno é quando o povo vem para ouvir o quê? A palavra de Deus. Hoje em dia tem que fazer um monte de convites, é ou não é? Venha porque vai estar o curandeiro fulano de tal, né? Venha porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer... E o povo... pela pessoa, né? Pela pessoa. É interessante, quem vem ouvir a palavra, a própria palavra, a palavra ela tem poder, sim ou não? Eu estou falando aqui, a palavra está criando algum efeito dentro de nós, porque eu não estou falando de mim, eu estou falando da palavra. Então, isso se torna interessante, porque eles vieram, ou eles foram, melhor dizendo, para ouvir a palavra de Deus. Verso 45, então os judeus vendo a multidão encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando-se de ousadia, disseram, era mister que a vós, se vós pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Então houve aqui uma grande, como que eu posso dizer? Enfim, os judeus se levantaram e não receberam a palavra que Paulo tinha pregado. O que Paulo fez? Vocês como judeus, como meus patrícios. Oi? Seria uma discórdia, mas uma... Fugiu aqui o nome da palavra. Hã? Isso, seria isso também. Eles não queriam, eles não receberam a palavra. Né? Mas eu tinha uma palavra mais... Uma rejeição. Eles rejeitaram a palavra que Paulo pregou, né? Uma vez que eles rejeitaram, o que Paulo vai fazer, irmãos? Lá no versículo de número 51, e é o que a gente deve fazer para aqueles que não querem receber a palavra. Porque a palavra é como pérola, e não deve se dar pérola aos porcos. Paulo simplesmente fez o que Jesus disse que deve fazer. Vamos ler lá Mateus capítulo 10, versículo 14. Mateus 10, 14. Dez, 14? Isso mesmo. Então essa é a recomendação de Cristo. Entrou no lugar, a pessoa não quis receber aquilo, de graça dai, de graça recebeis, de graça dai. O que é? O Evangelho. Você está dando a oportunidade da pessoa entrar no céu. Não quer? Então tá bom. Então sacuda até o pó. Não vai ficar nada aqui. E sai, porque é dessa maneira que Jesus nos recomendou, né? Dali a Bíblia diz, meus amados irmãos, que agora Paulo vai para a região de Icônio, Listra e Derbe. Lá no versículo 14, 1 diz assim, aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram. Veja que o problema aqui sempre, na maioria das vezes, eram os judeus, né?
Oi? Os judeus. Seriam os legalistas, né? Os legalistas. Aqueles que se acham dono da graça. É só para ele, não é para mais ninguém. Coitados. Verso 3: Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizeram sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais para os insultarem e apedrejarem, sabendo, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para lá, e para a província circunvizinha, e ali pregaram o evangelho. Lá no versículo 5, irmãos, 4, diz assim: dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros eram pelos apóstolos. Não é apóstolo, apóstolos. Então a gente entende aqui que ambos eram apóstolos, tanto Barnabé e também Paulo, porque esses estavam exercendo um papel de apostolado. É bem provável que Barnabé viu Jesus, né? Barnabé, alguns comentaristas dizem que Barnabé estava dentre os que a Bíblia cita lá mais de 500 irmãos que viram Jesus após a crucificação. Então, por isso que ele é visto como um apóstolo também, pois é um implantador de igrejas, né? Sim. Qual é o papel de um apóstolo? Um apóstolo, ele tem que ser apóstolo em São Paulo, onde tem milhares de igrejas, é fácil. Agora eu quero ver o camarada ser apóstolo lá na Somália, na África. Não tem nenhum crente lá. Se ele chegar lá, pregar o evangelho e a igreja crescer, ele está exercendo um papel de apostolado, né? Não significa que ele é o apóstolo do colégio apostólico, O apostolado, o camarada ele só pode ser chamado de apóstolo se ele realmente exercer o papel de apóstolo. Como eu acabei de dizer para a irmã, é aquele cara que vai... aquele pastor, uma pessoa, que ele vai para um determinado lugar onde não tem igreja, não tem nada. Como um missionário por nome de José Satiro. Ele é o implantador da igreja na Colômbia, entende? Então, ele não deixa de exercer um papel de apostolado, mas ele não é chamado de apóstolo, né? Então, o apostolado são aqueles que fundam a igreja. No entanto, que quando a gente lê lá em Romanos 16, a Bíblia vai dizer que existia um casal por nome de Andrônico e Júnia, a qual Júnia era sua esposa, que Paulo diz assim, Andrônico e Júnia, notáveis entre os apóstolos. Então, é bem provável que este casal foi um dos fundadores da igreja em Roma. Então, eles não deixaram de exercer um papel de apostolado, mas não eram chamados de apóstolos mesmo, como os 12, né? Entendeu? Deu para entender? Então, o certo seria isso. Quem é que exerce o papel de apostolado? É aquele que vai para uma nação onde não tem ninguém lá que é evangélico. Ou se tiver, é uma pequena minoria. Entende? E ali ele implanta a igreja cresce de uma maneira extraordinária. Agora, esses daí é só por títulos, né? Só por títulos, a maioria deles, né? Porque eles querem se achar maior do que bispos e pastores. Então, eles querem o topo ali, para dizer, não, eu sou apóstolo. Coitado. Ser apóstolo em São Paulo, onde tem um monte de igreja, é muito fácil, né? Ser apóstolo no Brasil. Eu quero ver ser apóstolo em um lugar onde não tem igreja. Então, já para nós terminarmos, irmãos,
lá no capítulo de número 14, versículo de número 8, diz assim, ó, e estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde seu nascimento, o qual tinha andado. E este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Então a gente já falou sobre isso, quando falamos ali sobre o milagre do coxo, da Porta Formosa. Então aqui é a segunda vez que um coxo é curado. Qual é a diferença de Pedro e João, de Barnabé e Paulo? A diferença é que Pedro e João, quando subiram para o templo e viu aquele coxo na Porta Formosa, ele diz, levanta-te em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, Paulo simplesmente pega a mão do rapaz, daquele que era coxo, e diz, levanta-te direito, mas não diz em nome do Senhor Jesus. É bem provável que este já estava ouvindo Paulo falar sobre Cristo, né? É claro que é claro que aquele homem foi levantado pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo não diz em nome do Senhor Jesus Cristo. Para os demais, acabou trazendo um grande problema para Paulo e para Barnabé. O que aconteceu? Capítulo de número 14, versículo 11. E as multidões, vendo o que Paulo fizeram, levantaram a voz, dizendo, em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé, né? Ou também chamado Júpiter, que é o Zeus, e Mercúrio a Paulo, que também era chamado de Hermes, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, e sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, e o mar e tudo quanto há neles. Então, o que aconteceu aqui, irmãos? Pelo fato daquele homem ser curado, ter levantado, uma vez que ele era coxo, a cidade da região ali da Licaônica era uma cidade extremamente idólatra. E o que eles fizeram? A Bíblia diz que rapidamente o sacerdote da cidade pegou touros, colocou grinaldas em cima dos touros, né, para sacrificar esses animais, porque eles achavam que Barnabé e Paulo eram nada mais nada menos do que Zeus, um dos deuses na mitologia grega, ou melhor, Barnabé era Zeus e Paulo era Hermes. E isso se torna interessante, irmãos. Por que eles fizeram isso? Porque há alguns tempos atrás existia, que eu digo alguns tempos atrás, o tempo deles, né? Existia uma história que era contada de pai para filho, que em uma das situações, esses dois deuses, Zeus e Hermes, eles foram para a cidade de Licaônia, ou a região da Licaônica, e ninguém quis hospedar eles, com exceção de um casal, a qual eu anotei o nome deles aqui, Baucis e Filemon, que foi este casal de velhos, que foram os únicos que receberam eles. E pelo fato deles serem rejeitados, no caso aqui os deuses, né, os pseudos-deuses, ser rejeitados pelas cidades, esses dois deuses mandou um dilúvio na cidade, a qual matou todos, com exceção deste casal de velhos. Então, isso era passado de pai para filho. Um dia Zeus e Hermes vai vir, e ele vai vir como homem, vai vir como homem, vai operar milagres no nosso meio. E a gente tem que o tratar da melhor maneira. Nós não podemos fazer como os antepassados lá atrás, que não o hospedaram. Então, quando eles viram Barnabé e Paulo operando milagre, eles falaram, aí, ó, é Zeus e Hermes. Então é por isso. Demorou, mas chegou. Rapidamente, já prepararam o sacrifício para Paulo e Barnabé,
esse daqui é Júpiter, e esse baixinho aqui, cabeçudo, esse daqui é Hermes, no caso é Paulo. Aí já levaram eles, né? Aí Paulo se levanta no meio deles e diz, não sou Hermes, não. Barnabé, não, também não sou Zeus, não. A gente é homens como vocês. Daí Paulo começou a pregar, né? Segundo a pregação de Paulo, ele continuou a pregar, foi falando sobre as grandezas de Deus. E o que aconteceu? Agora este a qual era visto como Deus, agora é visto como um dejeto, usar um ditado popular aqui, um vadio que tem que ser apedrejado e jogado para fora da cidade. Que foi o que aconteceu. O Paulo, que outrora era visto como Deus, agora vai ser apedrejado. Verso 19 lá. Se alguém puder ler aí. Alguns judeus que tinham vindo das cidades da Antioquia e de Icônio conseguiram o apoio da multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, porque pensavam que ele tinha morrido. Mas por que não apedrejaram Barnabé? É bem provável que nessa situação ambos não estavam juntos, né? Mas a bem na verdade, irmãos, fez que nem o sobrinho. Fica aí, Paulo. Eita. Mas não é, irmão. Quando é para a gente ser apedrejado, não tem o que fazer. Pode estar com amigos, pode estar em família. As pedras só nos acertam. E paz, meus irmãos, nessa cidade aqui, ao qual Paulo foi apedrejada, Listra e Derbe, foi nesta cidade aonde vai nascer um dos grandes pastores que a Bíblia cita, que foi Timóteo. O R. Ursby vai dizer que foi no apedrejamento de Paulo, enquanto Paulo estava sendo apedrejado na cidade, que vai aparecer um menininho com aproximadamente entre 12 e 13 anos, por nome de Timóteo, presenciando, vendo Paulo ser apedrejado. Aí depois Paulo volta, quase 7 anos depois, esse menino já está com 20 anos e já é um pregador. Então, se você está sendo apedrejado, vai nascer Timóteo no teu ministério. As pedras não é por acaso. Por que Paulo foi apedrejado? Barnabé não foi. Sabe por quê? Porque Paulo precisava sentir na pele o que um dia Estevão também sentiu. Né? Lembra de quando Estevão foi apedrejado? Tiraram as vestes de Estevão e lançaram aos pés de quem? De um jovem por nome de Saulo. Então está aí. Você vai sentir na pele agora. Não vai morrer, mas vai ficar com as marcas. Vamos ler lá, por gentileza, Gálatas. Gálatas 6,17. Gálatas é a carta que Paulo escreveu para o pessoal lá da região da Galácia. Lá. E é essa região a qual nós estamos falando agora. 6,17, se alguém puder ler aí. E essas marcas é o quê? As pedradas. Então, ele carrega as marcas do apedrejamento. Imagine, o camarada foi apedrejado, foi linchado, irmãos. Apedrejaram ele, jogaram para fora da cidade e o acharam que estavam morto. Olha, para achar que o camarada está morto é porque estava num estado crítico. Sim ou não? Deveria estar feio. Aí o que Paulo faz? Verso de número 20. Verso 19 do capítulo 14. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Isso aqui é somente, bom, isso aqui é simplesmente para aqueles que realmente entendem o que é o evangelho. Imagine você ser apedrejado, literalmente apedrejado.
ser apedrejado, o que a pessoa faz? Perna para quem tem, nunca mais volto nessa cidade. Mas os discípulos, deixa os discípulos lá. O que Paulo fez? Ele voltou. Não voltou uma vez, voltou 3 vezes. Voltou. E voltou e fez o quê? Ele não voltou lá para desabafar com os discípulos, dizer, aí, olha aí, valeu a pena servir esse Cristo? Eu estou tudo arrebentado aqui. Não. Olha o que ele diz lá no versículo 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de... Então esse evangelho light que se prega, vem porque tudo vai dar, que agora é só vitória, mas vai ter luta, vai ter prova. A bem na verdade a gente tem que preparar os cristãos mesmo para receber pancada, para ficar perito nisso. Porque a vida de um cristão, irmãos, você há de concordar comigo que a gente vive numa batalha espiritual, entende? Uma batalha espiritual. Tudo aquilo que é para a glória de Deus na sua vida, o diabo vai tentar intervir, vai vir com luta, vai vir com batalha, e o cristão ele é forjado mesmo debaixo de luta. Mas Deus dá vitória. A bem na verdade, o cristão verdadeiro, ele tem que estar preparado para tudo, até se for por uma perseguição religiosa. E se tivesse uma perseguição religiosa no Brasil? Que tem de gente que vai sumir da igreja. Isso é ser testemunha, eu já expliquei aqui. A palavra testemunha vem da língua grega martir, né? O marturs, que significa uma pessoa que não nega o seu Senhor, mesmo que isso lhe custe a sua própria vida. Porque enquanto a gente está aqui, no bem bom, tem irmãos nossos que estão sendo queimados agora na África. Agora, estou dizendo agora. Famílias inteiras que estão sendo jogadas em negócio de formiga, como é que é o nome? Um formigueiro. Alguém já viu? Eu já vi, eu já via direto isso no Mensageiro da Paz, enfim, joga a família inteira naquele formigueiro, aquelas formigas africanas, carnívoras, entende? Morrendo, são nossos irmãos. E a gente aqui no Brasil, aqui é só oba-oba, né? Eu posso dizer para vocês que é mais fácil ser cristão em lugares de perseguição do que no Brasil. Por quê? Porque no Brasil é tanto evangelho que se prega que a gente não... Só quem conhece a Bíblia que realmente consegue entender qual é o verdadeiro evangelho que é pregado. Então é isso. Vamos terminar. Não sei nem por que eu fechei aqui. Vamos voltar lá. Já estou terminando já. Capítulo de número 14, versículo de número 26. O que vai acontecer? Uma vez que agora... 23, aliás. Uma vez que as igrejas foram implantadas nessa região, Paulo não vai deixar as igrejas ao léu. Precisa de uma liderança. Precisa de pastores. Lá no versículo 23, se alguém puder ler, do capítulo 14. Então, esse anciãos aí é a mesma palavra presbítero, né? Então, o que Paulo faz? Ele institui o presbitério nas igrejas. Porque os presbíteros naquela época eram pastores, como também é nos dias de hoje. Não deixa de pastorear um presbítero. Está pastoreando, né? Então, Paulo institui esses anciões para cuidar das igrejas. Verso 26, o que vai acontecer? E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados. Isso é interessante. A graça de Deus para a obra que já havia cumprido. Havia o quê? Cumprido. Então, o que é uma viagem missionária? O que é missão?
é você ir lá, cumprir sua missão, acabou o tempo, volta para a base missionária. É o que Paulo fez. Todas as vezes que Paulo saía para fazer as suas viagens missionárias, quando ele voltava para Antioquia. Era onde ele tinha sido recomendado. Então, o que Paulo faz? Ele vai para a região da Galácia, agora ele volta para Antioquia, e quando chega na cidade de Antioquia, ele vai falar sobre as grandezas de Deus e tudo o que aconteceu na região da Galácia. Capítulo 15, irmãos. Vou só passar aqui por cima com relação ao primeiro concílio da igreja, né? Capítulo 15. Lá no capítulo 15, versículo 1, diz assim, ó: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. Lembra de um texto? Vamos ler lá. Então, depois que eles terminaram a primeira viagem missionária, na região da Galácia, imagine, Paulo ficou anos e após anos, irmãos, pregando o evangelho, foi apedrejado naquela região, como eu citei aqui. Para depois vinham uns camaradas e dizer assim, ó, isso que Paulo pregou para vocês aí, isso daí não é suficiente para vocês ser salvos, não. Como assim? Não, para vocês ser salvos, vocês têm que se circuncidar. Imagine. Aí, olha, por isso que Paulo escreveu a carta aos Gálatas. Vamos ler lá, daí já para nós terminarmos. Gálatas capítulo 1. Gálatas 1. O versículo é o de número 6. Já para nós concluirmos, irmãos. Olha o que Paulo vai dizer. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro quê? Evangelho. Então foi um tempo tão curto, Paulo tinha pregado para a igreja qual era o verdadeiro evangelho. Aí saíram uns de Jerusalém dizendo que o pastor Tiago tinha mandado ele se circuncidar, uma vez que Tiago nem tinha dito isso. Verso 7, aliás. O qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Olha o que Paulo vai dizer. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro quê? Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. A palavra anátema aqui é maldito. Então o que Paulo está dizendo aqui? Se vir alguém pregar outro evangelho, ou se descer um anjo pregar outro evangelho, é maldito. Não é o evangelho de Cristo, é o evangelho de Satanás. Mas a gente deixa para terminar de falar isso na próxima aula. Amém? Alguma pergunta, irmãos? Não? Nenhuma. Oi? Entenderam tudo? Sobre a primeira viagem missionária, alguma pergunta, irmãos? Oi? Entre 7 a 8 anos, período ali que Paulo implantou as igrejas. Mais alguma pergunta? Não? Então nós vamos orar. Eu conto com a presença de todos os irmãos para as 2 próximas aulas que a gente vai falar sobre a segunda e a terceira viagem missionária de Paulo. E daí nós concluímos daí esse ano. Lembrando, irmãos, quantos aqui fez o Antigo Testamento? Levante a mãozinha aí.
Quem estudou o Antigo Testamento? Hã? Isso. Não fez tudo, mas fez uma boa parte. Quem estudou aí? Quem fez algumas aulas do Antigo Testamento? Levante bem alto, sim. Aí tem bastante gente. Ninguém com 30%. A gente vai ter a nossa colação aqui no dia 9. Então é bom se os irmãos marcarem aí, numa segunda-feira, para a gente entregar o certificado para vocês, né? Você quer trazer informação, Carol? Melhor. Eu estou uma hora falando aqui. Pode sim. Estou aí, apóstolo. Apóstolo. Faz o Senhor. Então, dia 9, numa segunda-feira, porque normalmente estão confundindo, né? Quando eu estou começando a mandar o convite, estão achando que é numa quarta. Mas não, nós vamos fazer numa segunda, então nós temos só 2 aulas, porque no dia 9 também será o encerramento do ano. Então, depois do dia 9, vocês estão de férias. Então, aqueles que fizeram o Antigo Testamento vão vir para a colação, e aqueles que se matricularam agora para o Novo Testamento também pode vir, só confirmar a presença e falar que você vai vir para o encerramento, né? Para o Amarildo e a Celinha, eles que vão estar recebendo o nome, confirmando. Nós estamos pedindo R$10 para a participação da colação. Por quê? Porque vai ter o alimento, vai ter o certificado, vai ter os adereços que vocês vão usar. Nós estamos preparando tudo com carinho, sabe? Vamos fazer uma cerimônia, vai ser bem legal. Surgiu uma dúvida em relação ao valor, que me perguntaram, mas e a oferta que tira durante a escola? Essa oferta a gente usa total para o lanche, tá bom? Então, a escola bíblica não tem caixa. Tudo que recebemos aqui, por exemplo, vamos tirar agora, é para o lanche. Então, esses R$10 é a parte, somente para a formatura, tá bom? Mais alguma coisa? Segunda-feira, R$10, alguma coisa mais eu falei para você? Só isso, né? Então, tá bom. Conhecem a Celinha e a Marilda ali? Então, confirmar a presença com eles, tá bom? Qualquer coisa pode mandar o WhatsApp. Quando vocês forem confirmar a presença, dê o nome completo, por mais que eu já tenha em chamada, mas para mim conferir lá se está certinho, que nós vamos fazer o certificado com o nome de vocês, tá bom? Deus abençoe. Amém. Vamos nos colocar de pé. Ou melhor, vamos tirar a oferta. Ô, Jesus. Vamos orar pela oferta. Amado Deus, nosso Pai. Agradeço por